Amém, queridos. Cumprimentamos a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Queremos dar início ao nosso culto de estudo bíblico. Estamos em mais uma semana e o Senhor nos presenteia com mais uma noite, com mais uma oportunidade para então cultuarmos a esse Deus e estudarmos acerca da sua palavra. Eu quero fazer uma oração inicial e em seguida nós passaremos para um breve período do louvor e depois do louvor nós então iremos estudar a série do Sermão do Monte. Estaremos estudando hoje o versículo 7 do capítulo 5 de Mateus. Oremos. Deus, estamos diante do Senhor neste momento, nesta oportunidade. Estamos com o coração gratos e regozijados, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, pelas maravilhas, pelo fôlego de vida, ó Deus, por mais vida que o Senhor nos permite ter. Nós somos gratos, Senhor, pela a Tua misericórdia que é distribuída sobre nós. Nós somos gratos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado a honra e o privilégio de mais uma vez estudarmos a Tua palavra. E eu quero te pedir que em nome de Jesus o Senhor abençoe a vida da igreja, Senhor. Abençoe a vida de cada irmão que tem, ó Deus, se dedicado, que tem buscado, ó Deus, que tem sido fidedigno, Senhor, fiel ao estudo bíblico, ao ensino da palavra, mesmo diante das lutas, dos empecilhos, das dificuldades, mesmo diante desse novo normal, dessa readaptação que nós temos que ter. O Senhor tem dado graça e os teus filhos têm se comprometido com a tua palavra. E eu quero pedir que em nome de Jesus o Senhor abençoe o lar de cada um, a vida de cada um, a família de cada um, que o Senhor renove as forças, que o Senhor traga a restauração da saúde, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, que o Senhor ilumine a mente, que o Senhor abra o entendimento e que teus filhos possam, em nome de Jesus, aprender do Senhor e conhecer mais o Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem sido um Deus pessoal, tem sido um Deus amoroso e misericordioso conosco. Muito obrigado a Deus porque não somos merecedores, não somos dignos e o Senhor tem, com a tua destra, com a tua grandeza, tem cuidado tão bem das nossas vidas. Que em nome de Jesus o Senhor incendeie o coração dos irmãos, que o Senhor avive a fé dos irmãos, que o Senhor possa acender a chama no coração daqueles que têm, ó Deus, buscado, que haja um renovo, que haja um revigoramento, ó Deus, que haja, ó Pai, uma alegria e um contentamento da alegria da salvação, de termos o Espírito Santo habitando em nossas vidas. Cuida dos jovens, cuida das crianças, cuida, Senhor, dos homens, das mulheres, dos adolescentes, ó Pai, cuide dos casais, enfim, Senhor, de todo o lar, de toda a família representada pelo Teu povo espalhado em toda a terra. Que o Senhor possa abraçar a cada um e que cada um possa se sentir, ó Deus, amado e cuidado pelo Teu Espírito Santo. Dai-nos, Senhor, um culto maravilhoso, um culto abençoado. Faremos tudo para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós iremos agora cantarmos algumas canções de louvor e adoração a Deus. Em seguida, passaremos então para o estudo bíblico. Louvemos ao Senhor. Colocou jardim em mim, e se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus.
Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Diga comigo. Yeshua. Aleluia. Vamos continuar invocando o nome dele até sentirmos cada vez mais a sua presença. Aleluia. Diga comigo. Yeshua.
Vem saltando pelos montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Jerusalém, sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. E a igreja que espera diz: Maranata, Yeshua, aleluia. Dia tudo irá findar. Dia Jesus Ele voltará. Dia sim e bastará. Um dia eu vou subir ao céu, deixar este torrão ao léu. Não quero saber de ficar. Um dia eu voarei de asas, não precisarei foguete ou disco voador. Apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. A força que atrai a mim
forte não vacilarei, ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei para o doce eterno lar, a casa do meu rei. A gravidade eu vencerei, e face a face eu verei a Jeová. A Jeová. Um dia veremos Cristo face a face, assim como Ele é. Amém? Que Deus continue abençoando os irmãos e vamos estudar a palavra de Deus. Amém? Forte abraço e até a próxima. Amém. Como é bom louvar ao Senhor, como é bom adorar o seu nome, como é bom engrandecer ao Senhor, como é bom poder entoar canções que adoram ao nome desse Deus. Queridos, estamos para darmos continuidade à nossa série de estudos na série do Sermão do Monte. Temos caminhado por esta série, temos caminhado por este sermão belíssimo que o Senhor expôs, e nós estamos estudando ele versículo por versículo e estamos nas bem-aventuranças, e eu quero hoje dar continuidade à bem-aventurança que nós temos trabalhado. Você vai abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5, nós iremos ler do verso 1 ao verso 7, porém iremos trabalhar hoje apenas o verso 7, porque os 6 versículos anteriores nós já trabalhamos, nós já estudamos eles aqui. Amém? E o texto sagrado diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, do verso 1 ao 7, bem-aventuranças. Nós temos trabalhado aqui, já estudamos os humildes de espíritos, né? Ou pobres de espírito. Já estudamos os que choram, já estudamos os mansos, já estudamos o que tem fome e sede de justiça, e agora iremos estudar os misericordiosos. E ainda nos faltam estudar os limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos. São os que ainda faltam para que nós possamos estudar e então assim concluirmos essas 8 bem-aventuranças do Sermão do Monte. E aqui, queridos, vale salientar, vale relembrar aos irmãos que essas 8 bem-aventuranças não são dons, não são temperamentos, certo? Mas são características que
todo cristão, que todo discípulo de Cristo, que todo seguidor de Cristo deve ter em sua vida. Ele deve viver e praticar todas essas ações. Isso são ações para aqueles que pretendem participar do reino eterno, do reino pleno do Senhor nosso Deus. Então todos eles devem ter estas bem-aventuranças. E o que é interessante é que você não deve se apoiar em apenas uma ou duas ou três. Entende? Se você já tem algumas dessas bem-aventuranças, que bom, graças a Deus, glória a Deus. Mas você não deve se apegar apenas a isso, mas você deve ter todas as 8 bem-aventuranças. Devemos buscar viver desta maneira, porque é isso que o Senhor faz quando Ele está vendo aquela multidão que Ele está seguindo e aquela multidão o seguindo. Ele então ensina e chama os seus discípulos e começa então a expor este sermão a eles, a ensiná-los. E aí o intuito dele é que eles possam aplicar estes ensinamentos às suas vidas. Da mesma forma, é para nós nos dias de hoje. Precisamos aplicar esses ensinamentos às nossas vidas. Entende? Então devemos ter estas bem-aventuranças bem aplicadas às nossas vidas. E aí, aqui, a partir dessa quinta bem-aventurança, o sistema muda um pouco. No que sentido? As 4 primeiras bem-aventuranças, elas tratam acerca da nossa relação com Deus, da relação daquilo que nós devemos ter diante de Deus, aquilo que deve ser aplicado às nossas vidas pessoais. Esta quinta bem-aventurança tem a ver não só com o nosso relacionamento com Deus, mas com o próximo, com as pessoas, entende? Então, essa fala sobre essa ação diante não só de Deus, mas também diante dos homens. As primeiras, elas tratam da questão do ser, e essa progride para a questão do fazer. Tá? É aqui, a partir da quinta bem-aventurança, que é essa que nós estamos estudando e trabalhando hoje, que são os misericordiosos. Ela trata da questão do fazer, certo? Não é apenas ser, mas de fazer. O doutor Martyn Lloyd-Jones diz que o evangelho cristão põe toda a sua ênfase na questão do ser e não na questão do fazer. O evangelho dá muito maior importância às nossas atitudes do que às nossas ações. No cristianismo, o ser vem antes do fazer. Quem é, faz. Entende, queridos? Então, nós precisamos ser para fazer. Nós só faremos se de verdade nós formos. Se nós fizermos sem ser, nós estamos mentindo, nós estamos enganando. Para fazer, nós precisamos ser. Para ser, nós fazemos. John MacArthur diz que as 4 primeiras bem-aventuranças são princípios totalmente interiores dos seres humanos. Tratam de como você se vê diante de Deus. Entende? Aqui, essa quinta bem-aventurança, embora também seja uma atitude interior e para com Deus, ela começa a se aplicar às nossas vidas e a atingir as outras pessoas e a alcançar as outras pessoas. Essa bem-aventurança é o fruto das outras 4, das 4 anteriores que nós já trabalhamos. Quando nós somos abatidos, como mendigos, pobres de espírito, humildes de espírito, quando choramos, pranteamos por causa do nosso pecado, quando somos mansos, reconhecemos a grandeza de Deus e somos amansados por Deus, e quando temos fome e sede de justiça. Quando aplicamos essas 4 bem-aventuranças às nossas vidas, é que nós seremos misericordiosos com os outros. Precisamos ter estas outras bem-aventuranças para então sermos misericordiosos. E aí o versículo 7 diz isso: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E o que quer dizer misericordiosos? No original, a palavra é eleos, e significa bondade, boa vontade ao miserável e ao aflito, associada ao desejo de ajudá-lo, colocar-se no lugar do outro.
esse bem-aventurado aqui, esse homem que é feliz, é aquele homem que é misericordioso. Ele é feliz em usar de misericórdia. Ele é compassivo. Ele é misericordioso com as pessoas. E aí o Senhor Jesus diz, olha, como é feliz, Macários, como é feliz os misericordiosos. E aí, qual é o conceito bíblico para misericordioso? Misericordioso é lançar o coração na miséria do outro. Entende, querido? É estar pronto em qualquer momento e em qualquer circunstância, no momento de poder aliviar a dor do irmão. É você se colocar, é você ter aquele sentimento de empatia, de você se colocar no lugar de de uma outra pessoa. Não é você pré-julgar, não é você atirar pedra, não é você condenar, mas é você se colocar, é você passar a ver como ele vê, é você passar a pensar como ele está pensando, é você passar a sentir o que ele está sentindo. E aí por isso que ele diz que é bem-aventurado o misericordioso. Então nós precisamos ter esse sentimento de misericórdia uns pelos outros. Por isso que não é só algo entre nós e Deus, é algo entre nós e as pessoas. É você ajudar as pessoas, é você se colocar no lugar das pessoas. Esses misericordiosos aqui, eles abrangem duas áreas. A área interna, o nosso sentimento, o sentimento que vem ao nosso coração, um sentimento sincero, um sentimento verdadeiro de querer ajudar, de se preocupar, de se colocar no lugar do outro. E abrange também a nossa área externa, que é a parte prática, que não é só ficarmos no sentimento, mas partirmos para a ação de ajudar, de buscar recursos, meios, formas de podermos ajudar os outros irmãos, tá? Misericordioso no latim é a mistura de duas palavras, que é miséria mais cardia. E literalmente é o sentido por dentro do coração. A miséria é a dificuldade do outro. Então é você se colocar dentro do coração da outra pessoa, vendo exatamente como ele está vendo, entendendo exatamente como ele está entendendo, sem pré-julgamento, independente se você acha que ele está certo ou errado, mas é você se colocar no lugar dele, tendo a perspectiva e a linha de pensamento dele. E aí o cardia significa coração, que significa a intenção, a mente, as atitudes, entende? Então não é uma mistura, é uma junção entre o externo e o interno, entre o que eu penso e o que eu sinto com o que eu faço. Por quê, queridos? Porque nem sempre o que eu sinto é o que eu externalizo, é o que eu faço. E nem sempre o que eu externalizo, o que eu faço, é o que eu estou sentindo. Existem muitas pessoas que gostam de fazer boas obras, que gostam de fazer caridades, que gostam de ajudar, mas fazem isso com segundas intenções. Fazem isso para ganhar status, para ganhar ibope. Entende? Existem muitos programas de televisão que se mostram programas caridosos que ajudam as pessoas, sabe? Que pega a pessoa numa situação bem complicada, bem difícil, até mesmo sem lugar para morar, debaixo de ponte, e eles fazem então todo aquele sensacionalismo, né? Toda aquela comoção, toda aquela emoção, e fazem então depois aquela pessoa passar a ter uma vida diferente, uma vida melhor, mas isso eles estão fazendo com segundas intenções, não é de fato o seu interior, não é de fato o que eles querem fazer, mas fazem isso para ganhar status e ibopes acerca disso. Mas nós vamos falar mais sobre isso lá na frente. O que eu quero que os irmãos entendam é que existem de fato nesse misericordiosos essas duas áreas, a área interna e a área externa, e as duas precisam coincidir, precisam andar lado a lado, tá? A abrangência aqui lembra de que a boa vontade é a ação e o desejo é o interior. É eu sentir o desejo de ajudar e ir lá ajudar. Entende? Não sei se os irmãos já vivenciaram, mas existem pessoas que às vezes têm o desejo de ajudar, mas não vai lá.
não toma a iniciativa, fica só no desejo, mas não ajuda. E então por isso que os dois precisam andar muito atrelados, muito juntos. Eu desejo ajudar e eu vou lá e ajudo, independente de, eu não penso, eu não meço distância, eu não meço esforços, eu vou lá e ajudo, porque eu quero ajudar. E aí Deus diz, como é feliz aquele que ajuda. Na verdade, a palavra de Deus vai nos dizer que é muito mais feliz aquele que dá do que o que recebe, né? Então, eu acredito que quem tem esse sentimento de generosidade, né, essa piedade, esse sentimento de ser piedoso com os irmãos, ele é muito mais feliz. Para ele é uma bênção muito maior do que receber aquelas doações, aquelas contribuições. Quem ajuda de verdade, com sinceridade, sabe o quanto é prazeroso e o quanto é gostoso ajudar os irmãos. E então, essa abrangência alcança esses dois lados. Isso significa que a misericórdia dita aqui por Jesus só é uma misericórdia se tiver essas duas abrangências, a externa e a interna. Se não for, não é uma misericórdia sincera nem verdadeira. Sabemos que muitas pessoas fazem ações e fazem até por motivações erradas. Muitos acham que por causa das suas ações eles vão morar no céu, vão viver eternamente com o Senhor. E aí por isso que eles se acham participantes, né, que devem ir para o céu porque são pessoas caridosas. Isso são pessoas que entendem que vão para o céu por causa das suas ações, entende? Por causa de serem pessoas generosas, porque são pessoas caridosas e acham que essas boas ações os colocará no céu. Mas a palavra de Deus vai dizer que todos nós pecamos e que não há um justo sequer. Então, todos nós dependemos de Cristo e a salvação não vem por meio das nossas obras, mas sim por meio da fé em Jesus Cristo, que foi aquele que conquistou e garantiu a nossa salvação. Então nós precisamos andar com a área interna e a área externa. Sabe por quê, queridos? Se for só interno, é incoerência. Você não está coerente, você não está sendo verdadeiro, você não está sendo correto com a sua atitude. Se você simplesmente só tiver o desejo interno de querer ajudar e não chegar na parte da ação. Exemplo, pessoas que dizem, meu Deus, como ele está sofrendo, como ele está passando por dificuldade, por necessidade, como deve estar sendo difícil para ele, e não liga, e não vai lá, e não ajuda, sabe, e não procura algum meio de ajudar, de levantar alguma provisão, algum recurso, simplesmente lembra, ou até diz, não, eu vou orar, não, Senhor, abençoa fulano, amém, oração é bênção, nós dependemos e precisamos de oração, mas nós, em alguns momentos, precisamos também da ação, não é só oração, não adianta só orar, nós precisamos já agir. Deus vai fazer a parte dele, vai sim, porque ele é Deus, ele é soberano, mas nós como participantes do seu reino, precisamos fazer também a nossa parte, e aí nós precisamos ter a oração, mas precisamos ter a ação. São pessoas que, por exemplo, que estão no shopping, comendo lá o seu hambúrguer, né, tomando o seu refrigerante, sua Coca-Cola geladinha, que é um espetáculo, e comendo essa boa comida e olhando uma notícia que está passando ali no televisor e vendo a situação do país, vendo a situação de pessoas passando necessidade, vendo a situação de mendigo pedindo esmola, né? De desabrigados, de pessoas que estão debaixo da ponte, que não têm o que comer, que não têm o que vestir. E aí passa a reportagem e ele continua comendo e volta para casa feliz e nada faz e não se preocupa, sabe? Dá aquele sentimento naquele momento ali que vê, mas é uma coisa que dá e passa e pronto e acabou-se. Sabe? Então isso é ser uma pessoa incoerente, é não se colocar no lugar do outro, é não se colocar na necessidade. Como a gente costuma dizer, querido, só sabe o que é padecer necessidade quem padeceu necessidade. Só sabe o que é passar fome quem já passou fome. Eu, graças a Deus, não posso dizer que eu já passei fome, já vivi momentos difíceis.
Já vivi momentos financeiramente complicados na nossa casa, mas a gente nunca passou fome. E aí eu não posso lhe dizer o que é passar fome, porque eu não sei. Eu posso até ter uma noção, ter uma ideia, mensurar, mas ter uma exatidão eu não tenho, porque eu nunca passei. Você não sabe o que é passar 2, 3 dias sem ingerir nenhuma comida, ingerir nenhuma bebida. E aí só sabe quem passa. O que é você ter uma dor de fome, é você escolher dormir porque está com fome, porque não tem o que comer. E se você olhar para isso, você vai ver o quanto Deus é generoso com você. Porque existem pessoas nessa situação, queridos. Existem pessoas padecendo fome, sabe? E a gente tem tantas coisas. A gente abre o nosso armário, a nossa despensa, e nós escolhemos o que nós queremos comer. Sabe? Hoje eu quero fazer uma macarronada, hoje eu quero fazer um feijão, eu quero fazer um arroz. E tem pessoas que não têm essa opção. E não são poucas, são muita gente. E não são pessoas distantes, não são coisas só de televisão. São coisas reais, são fatos reais, que talvez se você olhar para bem próximo de você, você vai ver pessoas padecendo necessidade. E eu acredito que nós poderíamos ainda fazer muito mais. Sabe? Eu não estou dizendo que nós não fazemos. Podemos fazer sim, mas eu acredito que nós poderíamos fazer mais. Porque Deus tem sido tão generoso conosco, irmãos. Deus tem sido tão misericordioso, mas tão gracioso. Porque Ele tem nos dado fôlego de vida, tem nos dado força para trabalhar, tem nos dado emprego, tem nos dado casa, tem nos dado família. E existem tantas pessoas que não têm nada disso. E você sabe que a pessoa está padecendo necessidade e você nada faz. Sabe, só sentir aquela comoção, aquele sentimento, aquele pesar naquele momento, não vai resolver o problema do irmão, não vai ajudar. E aí por isso que o Senhor Jesus diz, bem-aventurados misericordiosos. Como é feliz aquele que usa da sua misericórdia. Então não é só pensar e lembrar, sabe, mas é fazer, é agir. Porque quem só pensa, quem só tem um sentimento interno, ele usa da sua incoerência. Como também quem só faz o externo é uma falsidade. Quem simplesmente só faz a caridade, faz a ajuda, ele está sendo falso, porque ele não está sentindo na pele, ele não está sentindo no interior, ele não está se colocando no lugar daquela pessoa. Ele simplesmente faz porque faz. Existem pessoas, queridos, que fazem caridades porque cresceram vendo os pais fazendo. E aí eles continuam fazendo. Eu já vi algumas reportagens de padarias que eles colocam os pães na sacola e deixam assim na vitrine, na porta, e tem uma placa lá dizendo: para você que não tem condição de comprar o seu pão de cada dia, pegue a sacola. E aí é uma forma de ele fazer uma caridade, fazer uma generosidade, entende? Mas nós precisamos entender qual é o sentimento, se é um sentimento sincero, verdadeiro, e qual é a ação. Ele tem feito alguma coisa, sabe? Então nós precisamos ter esse cuidado, porque como eu estava falando, existe muita gente que cresceram vendo os pais fazendo e eles continuam fazendo porque foram criados nisso, mas que para eles isso não tem valor nenhum, não tem sentimento nenhum. Então só fazer o externo é uma falsidade, só fazer por obrigação. E o caso clássico, né, dos fariseus, que só faziam para mostrar os outros. Só fazem para que as pessoas vejam. Não fazem, por exemplo, a igreja fazer uma campanha. Vou fazer uma campanha para ajudar o irmão fulano de tal. Aí aquela pessoa, só para que todo mundo veja e saiba que ele é generoso, que ele é caridoso, ele vai lá e diz: eu ajudo, eu ajudo. Há algumas semanas atrás, eu conversando com um irmão, e o irmão muito feliz, muito contente, dizendo que a igreja onde ele congrega estavam iniciando um trabalho de ceder sopão em uma comunidade carente.
E ele muito feliz porque ia ser aquele primeiro dia, e ele ligou para mim dizendo o quanto estava entusiasmado com esse novo projeto, com esse novo trabalho, né, e pedindo oração. E aí disse que um irmão lá no culto, na frente de todo mundo, levantou a mão e disse que ia doar todas as verduras, né, da sopa. E aí ele tem um comércio que vende verduras. E aí ele disse, não, eu vou doar todas as verduras. Então o irmão ficou muito feliz porque já ia ter as verduras. Mas aí quando as verduras chegaram, eram tudo verduras velhas, sabe? Verduras estragadas. Ou seja, ele doou aquilo que não servia nem para ele. Era a sobra do seu balcão de verduras. E aí isso é decepcionante, irmãos. Isso é vergonhoso. Aquilo que nós não queremos para nós não devemos querer para os outros. Se não nos serve, não vai servir para outras pessoas. Às vezes nós vamos fazer um bazar, vamos doar roupa para fazer um bazar. Os irmãos doam, as pessoas doam as roupas para um bazar que nem para pano de chão serve. É não se colocar no lugar dos outros. E às vezes diz que vai fazer só para ter o status, só para que as pessoas vejam o que ele faz. Mas, na verdade, eles não fazem. Eles são meros fariseus. Só vivem de aparências. Só querem que as pessoas vejam a aparência, mas não são a verdade, né? Ou então, quando chega um pedido de ajuda na igreja, ele vai lá e diz que vai ajudar, mas simplesmente para aparecer, só para não ficar feio para ele, porque todos vão doar. Sabe, um grupo, vamos dizer, o grupo dos homens está fazendo uma campanha e todos os homens estão doando. E aí só para não ficar feio, porque todo mundo está doando, ele vai lá e diz, eu vou doar também. Mas não era o que ele queria fazer, não era o que ele de verdade sente para fazer. Isso é uma falsidade, sabe, isso é uma enganação. A pessoa até recebe a bênção, sabe, quem está sendo abençoado por ele até recebe e é abençoado. Mas a atitude dele de fazer isso somente externamente, para Deus não vale de nada. Para Deus não vale de coisa alguma. Ele é apenas um fariseu para o Senhor. O que Jesus está falando aqui de ser misericordioso, querido, misericordioso, né, da verdadeira misericórdia, ela começa no nosso coração. Ela começa no nosso interior e ela então é traduzida na prática. Ela é executada na prática. O nosso dever é agirmos, independente do que as pessoas vão falar, independente do que as pessoas vão fazer. Pessoas que querem ajudar, irmãos, elas não esperam por ninguém, elas não dependem de ninguém, ela não se preocupa com o que as pessoas vão dizer, ela simplesmente quer ajudar. Ela simplesmente quer fazer algo. E aí Tiago, né, lá no capítulo 2, o verso 17, vai dizer que a fé sem obra, ela é morta. Não adianta só termos fé em Deus e acreditarmos em Deus e não agirmos. Nós sabemos que as obras não irão nos levar para o céu, mas nós fazemos as boas obras, nós fazemos as caridades, nós fazemos as misericórdias, agimos de misericórdia com os irmãos e com as pessoas, porque nós já somos salvos, porque nós já fomos comprados, porque alguém já foi misericordioso conosco e nós retribuímos fazendo caridades às outras pessoas. É tão bom ajudar as pessoas, queridos. Richard Lenski, ele diz assim, ele diz que a misericórdia é ver uma pessoa sem alimento e lhe dar comida. É ver uma pessoa solitária e você ir lá e lhe fazer companhia. É atender às necessidades para apenas senti-las, sabe? A caridade ou ser misericordioso não é só dar o que comer, mas de repente você vê alguém sozinho, solitário, é você ir lá e lhe fazer companhia. É você ver uma pessoa deprimida, cabisbaixa, e você ir lá e levar alegria para esta pessoa. É você entender que a pessoa está passando por uma necessidade e você ir lá e ajudar esta pessoa. Sabe, de repente, um irmãozinho que tem sua casinha, mas está sofrendo com as chuvas, com goteira, com infiltração, e os irmãos que podem ajudar, sabe, vamos fazer aqui, vamos se juntar e vamos lá ajudar aquele irmão. Nós podemos fazer muito mais, queridos. Como é feliz, sabe, você traz felicidade para aquela pessoa, você vive mais feliz, você vive mais
pleno, sabe, mais prazeroso com o que acontece. Não é porque vivemos em um mundo mau que nós precisamos ser tão mau como o mundo é. Nós podemos ser a diferença, nós podemos fazer diferente, nós podemos ser melhores. Com certeza nós podemos ser melhores. E o maior exemplo, querido, que nós temos foi demonstrado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus, ele curou os doentes, ele alimentou os famintos, ele abraçou as crianças, ele foi amigo dos pecadores, ele se alimentou com os pecadores, ele restaurou a vida daqueles que estavam caídos. Então, ele é o nosso maior exemplo de humildade, sabe? De ser uma pessoa misericordiosa, de ter misericórdia pelas pessoas, de se colocar no lugar das pessoas, de entender as pessoas, de ajudar as pessoas. E nós, o que nós temos feito? O que nós temos feito com o que Deus tem nos dado? Nós precisamos trabalhar, queridos, não só para nos sustentar. Paulo vai dizer aos Efésios que nós devemos trabalhar para ter o nosso sustento, mas para ajudar aqueles que necessitam, para ajudar aqueles que padecem necessidade, os nossos irmãos na fé, os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos vizinhos. E o que é que nós temos feito? Qual é a boa ação que nós temos feito? Sabia que Deus é glorificado através das nossas ações? Quais são as boas ações que nós temos feito? Vivemos num mundo, querido, em que a misericórdia parece ter desaparecido da terra, não é verdade? Um mundo egoísta, um mundo mau, um mundo egocêntrico, que só pensa em si, em seus próprios desejos, em seus próprios objetivos. Por muitas vezes, nos dias de hoje, nós pensamos que se nós formos misericordiosos com as pessoas vão nos explorar e vão pular em nosso pescoço e vão subir em nós e vão nos pisotear e vão nos fazer, com licença da palavra, de besta, porque nós queremos ser pessoas caridosas e aí muitas das vezes nós nos bloqueamos, nós evitamos de ser pessoas caridosas por causa disso. Eu sei que hoje em dia é bem difícil, queridos, porque muitas pessoas se utilizam deste meio para conquistar as coisas ou até mesmo para manter os seus vícios. Não é verdade? Hoje nós andamos pelas ruas da cidade e existem muitas pessoas pedindo e elas pedem nem sempre por uma boa causa, nem sempre por uma verdade, por querer se alimentar, mas pede para então alimentar o seu vício, pede para comprar bebida, para usar droga. Eu sei que nós precisamos ter essa atenção e esse cuidado, mas outras das vezes são pessoas sinceras, verdadeiras, e nós negamos um prato de comida, e nós negamos 1 quilo de alimento, nós podendo ajudar, nós podendo contribuir, e nós negamos. E é disso que o Senhor Jesus está falando, quando você sabe que pode ajudar e você nega a ajuda. Isso não pode acontecer. Nós precisamos ser pessoas misericordiosas, que têm prazer em ajudar. Uma certa vez, eu estava indo ao trabalho e em um sinal veio um venezuelano, né, pedindo ajuda. E aí eu fui e doei um dinheiro a ele e fiquei, sabe, tão feliz. Eu digo, meu Deus, eu ajudei um venezuelano, sabendo do que estava acontecendo na Venezuela, sabendo que eles eram estrangeiros aqui no nosso país, na nossa cidade, e aí eles não tinham o que comer, não tinham onde ficar, onde morar, então ele estava pedindo ajuda, e aí era só um, e eu ajudei. E aí quando eu cheguei no trabalho, e eu saí assim à frente da loja onde trabalho, eu vi vários outros, sabe, na calçada pedindo. E aí eu parei e refleti, e eu disse, meu Deus, eu ajudei apenas um, mas tem vários outros aqui passando por necessidade. Eu sei que nós não conseguimos, queridos, acabar com a miséria do mundo. Eu sei que nós não conseguimos, queridos, acabar com a fome do mundo.
mas nós podemos fazer mais. Nós podemos ajudar as pessoas da nossa circunvizinhança. Nós podemos ter projetos, sabe? Nós podemos ajudar as pessoas de alguma forma, de alguma maneira. Nós podemos fazer a diferença na vida dos outros, enquanto elas só recebem patadas, só recebem grosserias de outras pessoas, elas receberem de nós carinho, afago, amor e sustento para as vidas delas. A misericórdia não é uma virtude, querido, isso precisa ficar claro para nós. Não é uma virtude natural, ninguém nasce misericordioso. Ninguém já vem do seu berço sendo uma pessoa misericordiosa. Por nossa natureza, o homem é mau, ele é cruel, ele é miserável, sabe? Ele é insensível, ele é egoísta, ele é egocêntrico, ele é incapaz de exercer a misericórdia por si só. Mas nós precisamos de um novo coração, de um novo nascimento, de uma nova perspectiva, de uma nova visão para que nós possamos ser transformados e passemos a ter então um coração misericordioso, verdadeiro, sincero, entende? Você precisa de um novo coração, você precisa ser transformado, você precisa ter um coração misericordioso. Nós precisamos ter um coração misericordioso. Sabe, nós precisamos ter essa vida transformada, sabe por quê, queridos? Porque Deus é o Pai da misericórdia. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3. Deus é aquele que teve misericórdia de cada um de nós e continua tendo misericórdia das nossas vidas. Sabe, a misericórdia de Deus para nós, queridos, é não nos dar o que de mal nós merecíamos receber. A misericórdia de Deus é tirar de nós o mal que nós deveríamos sofrer, o mal que nós deveríamos padecer, mas por causa da misericórdia de Deus, nós não padecemos este mal. Então, é do Senhor que procede a misericórdia, é dele que emana toda a misericórdia, é dele que nós devemos buscar e pedir. Deus nos faz ser pessoas misericordiosas. Deus nos faz ser pessoas abençoadoras, sabe? Pessoas benevolentes, pessoas generosas, pessoas que se comovem com a situação das pessoas, mas que não ficam só na comoção, mas que agem, que ajudam, que procuram ajudar as pessoas. Que nós possamos ser pessoas generosas, entende? Quando exercemos e fazemos isso, nós não fazemos por conta das nossas vidas, nós fazemos isso para a glória de Deus, para glorificar a Deus. É por causa dele, por causa do nome dele, e é para a glória do nome dele. Não fazemos para nos engrandecer, não fazemos para ser reconhecidos, mas fazemos para que o nome dele se torne conhecido. A misericórdia não é um sentimento, nem são apenas palavras, queridos, mas ela é ação. Entende? Devemos acudir aos necessitados, devemos ter compaixão pelos necessitados e devemos agir e intervir em favor deles. Sabe, existem tantas campanhas durante o ano inteiro, né, para ajudar. Existe um sentimento tão bonito, tão gostoso no período do Natal. Existe o Natal Sem Fome, existe a campanha do edredom, mas isso só acontece em dados momentos. Isso precisaria acontecer o ano todo. Ou será que só existe no Natal que a pessoa não pode ter fome? E o restante do ano? Ela vai ter fome, ela vai sentir fome? E nós precisamos então pensar nisso e repensar acerca disso. Bem rapidamente, existem níveis de misericórdia, queridos. Eu coloquei algumas aqui. As misericórdias para com os cristãos, né? Ou seja, para os irmãos da fé, quanto aquele que tem um pouco crescimento na fé, que é novo na fé, que é novo convertido, e aqueles que pecam. Nós precisamos usar de misericórdia com esses dois tipos de pessoas. Para aqueles que estão com crescimento na fé, que são novos na fé. Existem crentes que não gostam de ajudar as pessoas que são novas na fé, que ainda estão crescendo na caminhada, que estão aprendendo. Existem pessoas que não têm paciência, existem pessoas que não gostam mesmo. E isso é terrível, isso é inaceitável. Pessoas que não se preocupam
com pessoas que estão crescendo no Evangelho, que estão aprendendo agora, que estão começando a beber o leite do Evangelho. Então elas não se colocam no lugar dela só porque ela já tem um nível de conhecimento, só porque ela já tem um nível, sabe, ou até mesmo já tem um título eclesiástico e ela se acha mais ou melhor do que aquela pessoa. Isso é inadmissível, irmãos. Isso é inadmissível. Nós precisamos ter misericórdia dos irmãos que estão iniciando na fé. Nós precisamos ajudá-los, sabe? Pessoas se acham orgulhosas. Eu já sei, eu já sou conhecedor. Misericórdia. Misericórdia. Isso é um sentimento que não deveria existir no meio do corpo e da igreja de Cristo. Contra aqueles que pecam, eu tenho um grande entristecimento quando eu vejo muito dos irmãos, muitos cristãos, que não têm o mínimo de senso de misericórdia com os irmãos que pecam. Em vez de ter um sentimento de compaixão pelos irmãos, mas parece que ele tem em sua mão um martelo para bater a sentença, sabe? Para condenar aquele irmão. Em vez de estender a mão para ajudar a levantar, ele vai lá e taca a pedra no irmão para que ele termine de morrer, para que ele se acabe ainda mais, simplesmente porque o irmão pecou, simplesmente porque o irmão errou, porque o irmão vacilou, e a pessoa não tem misericórdia, não se coloca no lugar dele, não tenta entendê-lo, não tenta ajudá-lo, não tenta mudar a situação. Isso é inaceitável, queridos, sabe? Não tenha esse sentimento de compaixão, de se colocar no lugar. A Bíblia vai nos dizer que nós que estamos de pé precisamos ter cuidado para que nós não venhamos cair. E se o irmão caiu, o nosso sentimento não é de alegria. Sabe, aquele sentimento de dizer, olha, eu não disse, eu sabia que isso ia acontecer. Era só questão de tempo, eu estava só esperando, porque isso ia acontecer. E isso é um sentimento negativo, isso é um sentimento de vingança, irmãos. Isso não é um sentimento de um cristão. Isso é um desejo mau, é desejando mal para o próximo. Sabe, ele fica ali, como se diz no bom nordestino, ele fica ali agorando, esperando que o irmão caia, que o irmão peque, porque ele sabe que o irmão é fraco, porque ele sabe que o irmão não tem uma estabilidade, e ele fica ali torcendo, e quando o irmão cai, em vez de ir lá levantar, em vez de ir lá ajudar, ele fica aí, eu sabia, eu disse que isso ia acontecer. E isso é vergonhoso, irmãos. Isso não é um novo nascimento. Isso não é um bem-aventurado, isso não é uma pessoa que é misericordiosa. Nós precisamos ter misericórdia uns para com os outros. Como eu disse, para os novos na fé e para aqueles que pecam. Em segundo lugar, com aqueles que não conhecem a Deus. Nós precisamos ter misericórdia daqueles que não conhecem a Deus. Nós devemos pagar o preço por eles, nós devemos orar pela vida deles, nós precisamos apresentar Cristo para eles, mas nós devemos nos preocupar com eles, ter compaixão da sua alma, sabe? Se preocupar com a salvação dele, então ter misericórdia pela vida dele, de tentar ajudá-lo, de tentar tirá-lo dessa situação, de desejar que conheça a Deus, de desejar que ele seja uma nova criatura, que ele nasça de novo, que ele tenha a sua vida mudada e transformada. Nós precisamos disso. Nós precisamos usar desta misericórdia. E em terceiro lugar, para com todos, que aí se diz respeito da necessidade física. Nós precisamos ajudar uns aos outros, irmãos. A nossa vida, ela é cíclica, sabe? Ela é uma roda gigante. Em algum momento nós vamos estar numa fase boa, num momento em que as vacas estão gordas, mas em algum outro momento da nossa vida nós vamos passar por momento de escassez, por momento de luta, por momento em que as vacas estarão magras. E nós vamos precisar uns dos outros. Isto é bíblico, sabe? Ser ignorante a isso, não querer ajudar ou não querer ser ajudado, isso não é vivência, isso não é cristianismo, isso não é parceria, isso não é ser membros do mesmo corpo. A misericórdia, querido, nos leva a nos colocar um no lugar dos outros, nas necessidades físicas, sabe? E então passarmos a ajudar as pessoas, a trazer o sustento às pessoas, a forma de ajudar, fazer com que essas pessoas possam se levantar e sair desta situação. Sabe, como eu disse, eu acredito que nós não vamos mudar o mundo inteiro, mas nós podemos mudar o nosso mundo, a nossa redondeza. É igual aquela fábula, aquela história do
do pequeno beija-flor, em que havia um incêndio na floresta e que o beija-flor ia e pegava água e levava para apagar o fogo, né? Então ele ia de pouquinho em pouquinho, levava e apagava o fogo. E aí então chegou um outro pássaro e perguntou para ele o que é que ele estava fazendo. E ele disse que estava apagando o fogo. Ele disse, mas você não vai conseguir. E aí ele responde, não importa se eu vou conseguir ou não apagar o incêndio, mas eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo aquilo que me cabe, eu estou fazendo aquilo que eu posso fazer. Sabe, é você ter aquele sentimento de dever cumprido, de que você tentou e fez tudo o que você podia fazer para ajudar o irmão, para mudar a situação do irmão, para mudar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Não se preocupe só em, se tivesse 100 pessoas a gente conseguiria ajudar mais. É verdade, mas se não tem 100 e só tem um, vamos fazer com um, mas vamos fazer. Porque quem é misericordioso, ele não depende dos outros, ele não espera pelos outros. Ele simplesmente vai lá e faz. Ele move montanhas para ajudar uns aos outros. E aí, a segunda parte do versículo vai nos dizer que nós precisamos ser misericordiosos para que nós possamos alcançar a misericórdia. Se nós queremos alcançar misericórdia, nós precisamos ser misericordiosos. Sabe? Com certeza nós podemos fazer alguma coisa a mais pelos necessitados, dentro, é claro, das nossas possibilidades, mas nós podemos fazer mais. Mas muitas pessoas querem receber a misericórdia de Deus, mas não querem ser misericordiosos, não querem ajudar, não querem se preocupar, entende? E o Novo Testamento afirma que para sermos perdoados é necessário ser perdoadores. Para sermos perdoados é necessário que perdoemos. Tiago nos diz com transparência e clareza: porque julgamento sem misericórdia se fará com aquele que não fizer misericórdia, e a miséria triunfa no juízo. Está lá em Tiago 2,13. Jesus conclui a história do devedor, o que não usou de misericórdia, advertindo, e ele diz: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Ou seja, se nós não perdoarmos os nossos irmãos, Deus não irá nos perdoar. Se nós não formos misericordiosos com os nossos irmãos, Deus não será misericordioso conosco. Mas uma coisa é comigo, outra coisa é com Deus. Sabe, eu quero receber a misericórdia de Deus, eu amo receber a misericórdia de Deus, eu me alegro em saber que Deus tem misericórdia da minha vida, mas eu não sou misericordioso com os meus irmãos. Que evangelho é esse? Por isso que isso aqui é tão essencial para a vida do cristão. Todo cristão ele deve conhecer, sabe, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, porque ele precisa aplicar isso às suas vidas. A oração que o Senhor nos ensina do Pai Nosso, ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também vós perdoará, ó Pai Celeste. Mas se não perdoares aos homens suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará vossas ofensas. Está lá em Mateus capítulo 6, 12, 14 e 15. Se nós não perdoarmos, nós também não receberemos o perdão. Então, esse é o reino de Deus. É o reino de ponta cabeça, é o reino do inverso, é o reino diferente que nós precisamos perdoar para sermos perdoados. Nós precisamos cuidar para sermos cuidados. Precisamos ser misericordiosos para alcançarmos a misericórdia. Nós precisamos crer na misericórdia de Deus, sim, mas nós precisamos ser misericordiosos. Nessa bem-aventurança, Jesus falou que a misericórdia é tanto um dever quanto uma recompensa. Olha só, é tanto um dever para mim como cristão ser misericordioso, como é a minha recompensa, receber a misericórdia. Os misericordiosos alcançarão a misericórdia. John MacArthur destaca o fato de que a recompensa da misericórdia não virá daqueles a quem ela for ministrada, mas de Deus.
nós não seremos recompensados, querido, pelas pessoas que nós ajudarmos. E possa ser que isso aconteça, mas a nossa recompensa maior vem de Deus. E essa não deve ser o nosso intuito, sabe? Uma barganha, eu vou fazer porque eu sei que Deus vai fazer por mim. Não, eu vou fazer independente se Deus vai fazer ou não. Porque se Deus não fizesse mais nada por mim, eu já deveria viver a minha vida eternamente grata por Ele, por tudo que Ele já fez. Sabe? Mas aí as pessoas querem fazer porque querem sempre levar proveito, querem sempre sair ganhando. E aí acham que se der R$5, Deus vai dar 10. E existem pessoas e existem igrejas que fazem você exigir isso a Deus. Olha, se você é fiel no seu dízimo, se você é fiel nas suas ofertas, exija que Deus seja fiel na sua vida. Deus é fiel independente de nós sermos ou não fiéis, queridos. Deus é fiel porque Ele é fiel a Ele mesmo. Ele é fiel à sua santa palavra. Mas quando chega o momento, queridos, do ofertório, o que é que nós fazemos? Nós procuramos a menor nota, a nota de menor valor para contribuirmos com as ofertas. E não só com as ofertas. Muitas das vezes, quando nós vamos ajudar alguém, quando nós vamos dar uma esmola, quando nós vamos ajudar alguém, nós vamos ajudar com a menor nota que nós temos. Se tiver a nota de R$2, vai ser ela. Se tiver a de 5, vai ser ela. Se tiver a de 10, vai ser ela, mas vai ser a pulso, porque é a única que tem. Ou talvez você vai dizer que não tem. Nós temos um pensamento muito pequeno. Mas isso é interessante, de que a nossa misericórdia ela não virá daquele a quem nós fizermos as ajudas, entende? Porque Cristo foi o maior misericordioso. E o que é que o povo fez? Crucificou. Mas não veio das pessoas e não vem das pessoas a nossa misericórdia, a nossa recompensa. Então, o que será aqui que o Senhor está dizendo? Simplesmente é o seguinte: seja misericordioso com os outros e Deus será misericordioso com você. Simples assim. Seja misericordioso com teu irmão, seja misericordioso com teu vizinho, seja misericordioso com as pessoas que você conhece e Deus será misericordioso com você. E Deus terá misericórdia da sua vida. Nós recebemos de Deus exatamente o que nós dermos aos outros. Nós manifestaremos aos outros misericórdias, e é de Deus que nós recebemos a misericórdia. Não são os homens que irão recompensar as nossas misericórdias, mas sim Deus. Não faça esperando algo em troca das pessoas. Você pode até receber, mas a sua maior recompensa vem de Deus. E a maior recompensa é a vida eterna, é a salvação. Então você não faz isso para conquistar a salvação, você faz isso porque você já tem a salvação, porque Deus já te deu a salvação, porque tu és salvo, tu és nova criatura. Amém, queridos? Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos viver uma vida embasada em cima da misericórdia. Que nós possamos ser misericordiosos uns com os outros, para que recebamos de Deus a misericórdia dele. Eu quero orar encerrando este momento e agradecendo a Deus por esta oportunidade. Oremos. Deus, obrigado, Senhor, por esta graça, por esta maravilha que é estudar a Tua palavra, Senhor. Obrigado pelas verdades que a Tua palavra nos diz. Obrigado, ó Deus, pelas verdades que a Tua palavra nos ensina. Obrigado, ó Deus, por esta oportunidade de aprendermos. Abençoa a vida dos irmãos, aplica essa palavra no coração dos irmãos, que os irmãos possam, ó Deus, viver uma vida de misericórdia, que nós possamos ser pessoas mais misericordiosas, que nós tenhamos esse sentimento de empatia, de nos colocarmos no lugar dos outros, de tentarmos ver, entender e sentir, ó Pai, que não tenhamos apenas uma misericórdia de sentimento, mas uma misericórdia de ação, e nem muito menos uma misericórdia só de ação, mas uma misericórdia também de sentimento, e que venhamos a agir, ó Deus, para ajudar as pessoas, que nós não venhamos pensar apenas em nós, em nossa
em nosso próprio umbigo, apenas na nossa pessoa, na nossa casa, na nossa família, mas que consigamos olhar, ó Deus, ao redor as pessoas que têm padecido necessidade e que nós possamos ser generosos, que nós possamos, ó Deus, ser misericordiosos com estas pessoas, ó Pai. Que em nome de Jesus o Senhor nos abençoe, nos agracie e nos dê a oportunidade de sermos misericordiosos com outras pessoas. Muito obrigado, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, recebe o nosso culto, nos dê, Senhor, dias de paz, nos dê, Senhor, dias melhores e que possamos viver para a Tua glória todos os dias das nossas vidas. Muito obrigado por tudo, esta é a nossa oração, te fazemos nesse exato momento, em nome do Senhor Jesus. Recebam as bênçãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje, amanhã e sempre. A Igreja do Senhor diz: amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a vida de todos. E até para a semana, se o Senhor assim nos permitir. Deus abençoe. Até mais.